Olá, Alexandre. Está me ouvindo? Melhorou? Deixa eu pegar um outro aqui. Ah, tá joia. Ver se esse outro está muito ruim. Tá me ouvindo? Sim, te escuto bem. Então, boa. Esse outro, eu prefiro esse outro aqui, aquele ali é, sei lá, tem hora que não funciona direito. Paiva? Oi, tudo bom? Tudo bem, pai? E aí, gente? Você Olá, abriu já, boa tarde. abriu já o áudio já ou não, Vitor? Sim, o áudio está aberto. Uma boa tarde a todos. Nós já temos pessoas na sala, são 5 horas da tarde. Vamos começar nosso webinar, onde vamos falar aí sobre o momento de crise em que vivemos com relação ao Covid. E nessa oportunidade aqui, gostaria de apresentar aqui o Alberto Paiva, sócio fundador da Corporate Consulting, né? Uma consultora financeira já com muitos anos no mercado de experiência, atua em várias empresas e tem vários projetos de sucesso. Temos também aqui o Alexandre Silveira, atua na parte de fornecimento de crédito, né? Também muitos anos no mercado, trabalha hoje na Sul Brasil, né? E um mercado bem interessante enfrentando um mercado bem interessante no momento. Então, boa tarde, senhores. Boa tarde. Boa tarde, Vitor. Vamos começar, né? Temos aí alguns pontos a se falar. O primeiro deles, eu acredito que seja interessante nós expormos um posicionamento aqui sobre os impactos e os benefícios. Não só os impactos são muito maiores, né? Mas a questão não só dos impactos, mas como dos benefícios trazidos pelo Covid, né, aos empresários nos diversos mercados que nós temos na empresária. Né? Então, do meu lado aqui, eu acredito que os principais mercados afetados sejam turismo e aviação, né? Esses são gritantes os efeitos causados pela crise, né? Seguido aí do varejo em geral. Como que vocês verificam aí? Pode falar, pai. Fala você, pai. Pode sim. Bom, boa tarde. Agradeço a iniciativa aí do Escritório Mazuco, a sua e especialmente, Vitor, por essa Muito obrigado. a gente está discutindo essas questões que nos afligem aí desde de março, que tem gerado tanta dúvida no mercado, né? Estamos passando por um momento atípico no mercado, um momento em que nós tivemos simultaneamente diversos efeitos, né? Nós tivemos uma ruptura de demanda no mercado, tivemos uma ruptura de oferta, tivemos ruptura de crédito e sem perspectiva de melhoria, ninguém consegue, nesse momento, sinalizar até onde vai essa crise, quais os efeitos que elas podem trazer aí para todos nós, né? E além disso, nos resta um confinamento que está deixando todo mundo, de certa forma, bastante irritado aí com a situação,
mas creio que as coisas começam a entrar no eixo daqui para frente, né? A nossa visão de... A gente abriu um comitê de crise no dia 16 de março, né, na empresa. Um pouquinho assim, o nosso time é 140 pessoas, tem uma originação, tem um giro de recebível, estava programado para 5 bi 2020, 5 filiais, tem filial no Sul e no Sudeste, fortemente, e poucos clientes por região do Nordeste. No dia 16 de março, a gente abriu um comitê de crise, onde o principal item que nós começamos a debater é os impactos, né? O que a gente chega até a data de hoje pensando nos impactos e tentando enxergar um pouco o futuro, né? O futuro que a gente está conseguindo enxergar hoje é em torno de 30 dias, tá, Vitor e Paiva, aí no debate. A gente acredita que isso que está impactando a todos, a gente acredita que alguns segmentos, seja até mesmo venda de álcool gel, ele é uma venda de poucos meses de benefício, mas se você for ver em toda a cadeia, ele também será prejudicado. Então, a gente acredita, sim, que é uma crise diferente de todas que a gente já viveu. Ela não é setor, não é país, e sim é mundo e é voltada ainda via saúde, para prejudicar um pouco. A gente acredita que assim, o primeiro susto veio, que é essa adaptação de tentar a continuidade, né? Todo mundo tentando a continuidade, questão de home office e tal. A gente espera que a curva, a tendência está para queda sim, e que não tenha uma ressaca lá na frente. Que com ressaca a gente acredita que terá uma situação bem pior aí, tá? A gente acredita que as coisas irão voltar, lógico, o mundo segue, né? Vida segue, mas vai ser de uma forma bem mais controlada. Inclusive, a gente acha que deveria ter sido feito isso desde o início. Exemplos, vai na farmácia, entra 2, sai 2. Vai consumir alguma coisa em algum lugar, tem um controle de entrada e de saída. Então, a gente acredita que esse deveria ter sido o movimento desde o início. Aí, para ficar um pouco mais confuso, os decretos, cada estado fez o seu, vai virar um pouco mais de confusão, e a gente aqui na vida real está tentando se defender e tentando produzir alguma coisa, né? A gente está trabalhando desde o início, a gente não parou de trabalhar nenhum dia, a gente não parou as operações, estamos seguindo com os clientes, deixando tudo muito claro o que dá para ser feito e o que não dá, deixando tudo muito claro ao investidor. Então, a gente acredita que se venceu essa batalha de 40 dias até aqui. Os próximos 30, não acreditamos numa mudança muito radical do que está sendo hoje. Depois, a gente acredita que pode começar a aliviar um pouco, porque a gente vai começar a se acostumar numa nova forma de viver o tempo. Desculpa, eu não sei. Se a gente vai até o final de ano, que tempo que vai nesse convívio de um país mais ou menos animado de estar na rua, né? Exemplo, aqui no Paraná, a nossa matriz é Paraná, essa semana saiu que as aulas voltam fisicamente só a partir de agosto. Então, uma coisa leva a outra. A gente vai ter que continuar acompanhando os decretos dos estados e ver como é que o país se comporta, né? Não deve ser fácil também na cadeira dos governantes o que faz, o que não faz, né? Não deve ser moleza. Mas aí a gente não é político, então cada um tem uma opinião sobre o assunto, né? Bem, um ponto muito interessante que você colocou, Alexandre, é que as escolas elas retornam somente em agosto, né? Isso obriga todos os pais e mães a permanecerem em casa cuidando dos filhos, né? Então, até que ponto a retomada do mercado vai ocorrer realmente? Porque muitas pessoas que produzem no mercado vão ter que permanecer alocadas em casa, mesmo com uma reabertura parcial.
isso provavelmente vai ter um impacto na produção, na venda, no comércio em si, né? Porque também ninguém vai querer voltar para a rua com o filho em casa, sem um controle, alguma coisa assim, sem tomar as medidas de segurança cabíveis para retornar ao trabalho. Assim, interessante esse ponto da estratégia, eu acredito que também uma conversa que nós tivemos com o Paiva, né, até mesmo por conta de outros clientes, interessante a elaboração do comitê de crise, é uma coisa que o nosso escritório vem recomendando bastante para os clientes, né, sempre acompanhado do gestor da empresa, do assessor financeiro e das pessoas que negociam efetivamente junto à ponta final, ou seja, os credores, né? Quem sabe até os próprios devedores, fazer tanto o contas a pagar quanto o contas a receber é muito importante aqui no caso. Mudando um pouco a perspectiva, com relação ao mercado em geral, como que vocês veem, quais são as empresas mais atingidas no momento atual? E quais são os empresários hoje que estão, apesar da crise, estão tendo um benefício direto, né? Além do álcool gel mencionado, né? Posso falar um pouco? Primeiramente, nós tivemos um impacto muito forte, um dos primeiros setores que acabaram sendo prejudicados até pela própria proliferação dos vírus, foi o setor da indústria aérea, né? Então, começou a ver um boicote extremamente grande por parte do mercado, e hoje esse mercado está funcionando com 20% da sua operação, né? Obviamente, isso traz uma crise localizada para um determinado setor, Brasil e mundo, extremamente complexo, né? Que tem que ser tratado de uma maneira separada, não pelas vias convencionais de crédito, né? Isso acabou com uma grande indústria aqui no Brasil também, que é a indústria do entretenimento, né? Rapidamente, todos os eventos foram paralisados e, consequentemente, também o setor de turismo e hotelaria, e isso vai desencadeando uma coisa atrás da outra. Com o fechamento do comércio e o impacto do fechamento, porque o comércio, ele já há alguns anos, ele migrou da rua para shopping centers e agora você teve a paralisação dos shopping centers e as grandes cadeias varejistas entraram num processo de dificuldade bastante grande, né? Isso por setores, né? Porque a indústria de alimentos tem vendido, tem desempenhado bem o seu papel, a indústria de transporte, a indústria de embalagens. Por outro lado, o setor de material de construção teve um impacto extremamente forte, foi um dos setores que retomou de uma maneira mais lenta. E aqui em São Paulo, por exemplo, a gente percebe que esse setor de Maticom, na medida em que ele foi abrindo, ele também não recuperou, porque as grandes redes de materiais de construção estão com as suas lojas vazias. E, por outro lado, as pequenas lojas do setor de material de construção têm desempenhado um papel de aceleração maior dentro desse contexto, o que nos leva a crer que pessoas em casa acabam fazendo pequenos reparos em suas casas, mas ela prefere comprar na loja local do que ir até uma grande varejista, né? Então, essa interpretação de mercado tem dado oportunidade de alguns passos para que a gente possa conduzir as coisas de uma maneira diferenciada para cada tipo de indústria
e buscando brechas para que a gente consiga alternativas que nos permitam um faturamento e a busca da rentabilidade novamente, né? O Vitor, eu acho sim aqui o difícil aqui do romper essa situação vai ser um pouco em cima do que você falou, criança em casa, escola, como é que vai se comportar, o medo, cada um tem um medo, né? Acho que não existe ninguém na vida que seja totalmente sem qualquer medo. Um pouco todo mundo tem, então cada um tem o seu, então não se sabe se tem medo de sair para a rua, a questão da máscara, não máscara, quando que isso vai começar a girar. Isso só vai, no nosso entendimento, via comitê, que isso só começa a inverter a partir da hora que números começarem a cair, né? Antes disso vai ficar todo mundo tenteando, eu vou, não vou. A gente já teve aqui situações do escritório, a gente voltou, o escritório físico voltou no dia 22/4, a gente já fez várias mudanças para frente em relação a home, já implantou, já não é mais home via Covid-19, já é definitivo, tem muita coisa que a gente está alterando. Mas nessas alterações o ser humano cada um tem um receio, né, do que vai ser feito. Então essa questão do receio de sair e o ânimo, porque o consumo ele é um ânimo, né? Você está animado, você vai no shopping, você consome, vida que segue, né? Tem uma empolgação no meio disso. A gente acha que alguns setores vai atravessar uma crise maior devido a esse ânimo, que é o varejo, que está muito claro, né? Em relação a shopping, a cinema, toda essa situação, a viagens, tudo. Hotel é um setor que deve sofrer bastante. Por outro lado, que nem você está pedindo oportunidades, né? Não deixa de ser uma oportunidade. Toda dificuldade que você tem vai fazer você pensar mais e você tentar criar uma saída para o seu problema, né? Hoje eu conversei com um amigo que está no segmento de lojas em shopping, de um determinado setor. Ele vendia 1% em e-commerce até março, né? Até 1º de março. Hoje ele vende 18%. Então, eu estou conversando e o cenário foi o seguinte, tem uns que consideram que ele perdeu 82% do faturamento. Ele está considerando que ganhou 18%. Então, é a forma que você vai enxergar esse problema. Nas nossas reuniões, a gente inclusive já saiu fora de comitê de crise, a gente considera já que é um comitê da realidade que a gente está vivendo, que tempo que vai ser essa realidade, o melhor disso tudo é que ninguém sabe, né? Então, não é eu que não sei, não é ninguém. Se alguém souber, por favor, né, dá a diretriz para nós, que a gente já vai seguir essa nova diretriz. Então, a gente mudou até o nome do comitê e a gente vem debatendo o que é que a gente vai fazer para de aprendizado na crise que existiu de Covid-19. A gente acredita muito que vai ter mudanças de costume, N coisas que vem discutindo. Então, a gente está procurando fazer algumas coisas na empresa. A mais gritante está essa questão de home, né? Que agora virou uma onda que todo mundo começou a se enxergar que é possível fazer diferente via home, né? Mas não é só isso, tem fábricas, tem um monte de coisa que não tem como levar máquina para dentro de casa, né? No nosso caso, que é a questão jurídica, Paiva, que é a consultoria, nós que somos fundos, é uma situação, sinceramente, que eu vejo com mais facilidade de a gente se adaptar. Agora, o industrial é um problema que a gente deve ver o que vai acontecer aí, sei lá, se é até dezembro, se é para o ano que vem, como é que o PIB vai se comportar. Já tem estudos dizendo que PIB bate 5 negativo, já tem outros estudos dizendo que se PIB bater 3, nós teremos... Aí depois eu quero perguntar para você também sobre a questão de recuperação judicial, que tem uma leva aí de PIB com -3, com 2.000 recuperações judiciais em um ano. Então, números tem bastante. Empresas grandes. Números tem bastante. Então, o que a gente fez aqui até agora e o que a gente vai fazer para frente, só para deixar assim na parte do crédito, o que a gente acredita, o resumo assim, é que todo mundo sai mais pobre.
A gente não acredita que alguém sai melhor financeiramente. Pode sair, sim, com uma experiência melhor e ser mais rápido de fazer acontecer. Mas mais pobre, sim, porque eu não sei da liquidez de mais nada, né? Outro ponto, a gente acredita que para sair dessa crise é só trabalhando. Lógico, a gente respeita a saúde, mas é de uma forma controlada, né? A gente tem que ter o controle, máscaras e todos, medidor de temperatura nas entradas das empresas, essa coisa toda. Trabalhando e com união e clareza. A gente não acredita em oportunidade os oportunistas, né, neste momento, porque ninguém vai conseguir, seja uma empresa ou seja uma pessoa física, ninguém vai ser partidário a esses cenários agora, né, porque é uma situação totalmente diferente, está machucando na saúde. Dizem que, se você, com o passar do tempo, você vai conhecer alguém que se não veio a falecer, que sofreu muito, né? Como deve ter em outras doenças também. Tem quem não conhece alguém que sofreu de câncer, né? Uhum. Então, a gente acredita que é união, tá? União e trabalho nesse momento. É o nosso pensamento. Essa mudança abrupta na própria relação de consumo, como você mencionou, Alexandre, é muito importante, né? Porque realmente eu não vejo também que o seu cliente ele perdeu 82%. Eu acredito que ele mudou o mercado dele, adaptou o mercado para uma realidade maior que vai ser crescente, né? A partir do momento que o e-commerce está vindo com muita força, eu acredito que os empresários aí eles devem se adequar a esse novo modelo de mercado, tá? E investir nisso. Não só investir no tempo, mas também em questão de segurança e segurança da própria informação, né? Nós estamos aí com uma LGPD assim entrar, ser habilitada. Eu sei que não é a pauta aqui do assunto, não do nosso tema, mas nós estamos com uma Lei Geral de Proteção de Dados batendo a porta, e nenhuma empresa tem, assim, pouquíssimas, não posso generalizar, mas pouquíssimas empresas tomaram cuidado para segurar a informação, né? E hoje nós temos, acho que, o maior fluxo de informação sendo transmitida na internet, né? Uma coisa que nunca foi vista anteriormente. Então, esse é um ponto muito importante que a gente deve ressaltar aí para os nossos ouvintes, que realmente devem prestar atenção nesse ponto de mudança na relação de consumo, né? Eu acredito que as empresas também precisam se valer de um novo fornecimento de crédito, né? Como que vocês veem a questão de fornecimento e obtenção de crédito nas instituições financeiras hoje, né? Nos diversos modelos de instituição financeira hoje, e os empresários, como que eles obtêm isso, né? Bom, eu vejo da seguinte maneira. Hoje, se nós sentarmos no dia de hoje, com 10 empresários, os 10 empresários vão se queixar que eles não têm disponibilidade de crédito, né? O que eu vejo é que o mesmo empresário que alega que a falta de crédito é que está prejudicando o negócio dele, é o mesmo empresário que daqui a uns meses ele vai dizer que o negócio dele não sobrevive porque ele está muito alavancado financeiramente, né? O Brasil, você tem uma forma um pouco atípica de trabalhar com crédito, né? Eu dividiria isso em 3 faixas, né? A faixa da grande empresa, da média e da pequena microempresa. A grande empresa tem governança, tem ferramentas de gestão suficientes, tem poder de alavancagem
com níveis de captação muito barato e consegue modelar a sua estrutura de negócio no meio de uma crise dessa, desfazendo de muito pouco caixa, entendeu? Ela consegue trabalhar isso mais adequadamente. A média empresa, e assim como a pequena, eu vejo que elas estão num nível de desespero maior, né? Na medida que o Covid entrou e tinham-se tem-se algumas medidas de contenção da massa salarial, todo mundo resolveu adotar cortes, banco de horas, e fechou a indústria. Você percebe isso muito claramente na indústria têxtil, né? Simplesmente pararam as atividades, não paga mais ninguém, preservação total de caixa, vamos ver o que vai dar, e esse negócio precisa ser retomado. Nós vamos entrar agora no mês de maio, e como que isso vai ser retomado? As indústrias vão conseguir, porque você vai ter que resolver um bloco de dívidas bancárias que ficou para frente, um bloco de dívida com o fornecedor. Você sai para o mercado desconhecendo o que aconteceu nesse mercado, porque o que aconteceu de fato foi, de uma maneira extremamente forçada, mudança de perfil de comportamento de consumidor, né? O camarada que ficava 1 hora na fila de um restaurante para se alimentar ou para jantar, será que ele vai continuar com esse mesmo modo de consumo daqui para frente? Ou ele vai se readequar de uma tal maneira, assim como a tecnologia nos últimos 10 anos nos fez mudar padrões de comportamento que a gente mal se dá conta do quanto que nós mudamos aqui efetivamente até hoje. E o pequeno empresário se agarrando para crédito. O cara, quando é varejista, ele se agarra em crédito de antecipação de recebíveis por cartão de crédito. Aí ele trabalha com as operadoras, trabalha com os bancos conveniados e vai girando dessa forma. As pequenas indústrias são atendidas pelo mercado das securitizadoras, dos fundos de FDIC, das factorings, e é um mercado que, por falta de visibilidade de futuro, ele estagnou nesse momento. Raras exceções, como a Solinvest, mas a grande maioria simplesmente fechou as portas e não quer nem saber o que está acontecendo. E isso acentuou ainda muito mais a crise para esse setor. Aí vem o governo com uma linha de crédito de 5 bilhões para atendimento a pequenas e microempresas, e ele delibera isso com taxa de 1,35 ao ano. Por outro lado, essas empresas, na hora de consumirem um crédito, elas vão até o banco repassador, que são as grandes redes, e o cara fala, não é 1,35, é 18% ao ano, essa taxa. E você tem que conseguir esse enquadramento. E dentro do enquadramento ele tem que ter balanço, análise vertical, horizontal positiva, ele tem que ter uma estrutura de acentuação dos riscos que a pequena empresa não está preparada para isso, não está, isso é verdade, né? E esse mercado acaba não tendo acesso a esses 5 bilhões, né? E se ele fosse buscar ainda no Banco do Brasil e na Caixa Econômica, ele tinha que apresentar certidões negativas, que também não tinha, foi suspenso ontem, até setembro estão suspensas as certidões negativas. Então, a estrutura de crédito para pequena e microempresa, ela funciona de uma forma totalmente diferente de uma análise de crédito de grandes instituições. Ela está muito mais voltada à capacidade do gestor, à avaliação de ciclos de meios circulantes para averiguação no curto prazo. Isso não é diferente, isso vem funcionando há muitos anos. O fato é que, de março para cá, esse mercado que atendia as pequenas e microempresas simplesmente apagaram suas luzes. E essa é a realidade que nós teremos aqui no meio do mês de maio.
como que nós vamos enfrentar com esses passos que essas empresas precisam dar para frente. Desculpa se eu... Só vou te pedir, eu vou dar uma corrigida no Paiva ali, que o Paiva está com a sua Invest na cabeça ainda. Depois da fusão, o nome ficou Sul Brasil. Vamos lá. A gente, pegando um pouco o gancho que o Paiva comentou, a gente vê assim aqui, o que se noticia tem um pouco de diferença do que acontece na prática, né? Na notícia sai que está disponibilizando recurso. Disponibiliza. Eu tenho um amigo que está no varejo, que está no consumo na ponta, restaurante, barará. Está um sofrimento desgraçado para pegar dinheiro. Então, assim, ó, na prática, é muito difícil de pegar o dinheiro no Brasil. Quando a empresa não está preparada, o financiador também engessa. É um ou outro que está acontecendo. Então, na prática, a gente enxerga isso com as reclamações de clientes, né? Como que a gente enxerga que por um período irá caminhar? Os fundos, hoje, fundos multicedente e multisacado, que acode às empresas hoje, que é onde a Sul Brasil está posicionada. Hoje no Brasil é em torno de 290 fundos. Alguns estão operando, outros não, e assim por diante. Esses fundos, eles teriam, que nem a Sul Brasil tem, as possibilidades e meios das operações. Tem tanto para desconto, tem tanto para linha clean, para matéria-prima, tem um parceladinho, mas eu não acredito que nas linhas não convencional, digamos assim, que a convencional seria um desconto, e uma linha clean, que é onde o empresário estaria atrás para poder ajudar a passar esse tempo desesperador, que é dos custos fixos e o faturamento baixo, eu não acredito na disponibilidade dessas linhas sem um suporte de garantia. Então, aquele empresário que não tiver uma garantia, eu acredito que vai sofrer mais, tá? Mas eu também vejo que, concordo com o Paiva quando ele fala que depois o problema vai ser que faltou recurso porque captou dinheiro. É lógico, se você não resolver o problema do mês, que é parar de sangrar, é lógico que lá na frente vai ter default nas operações, né? Eu vejo que, infelizmente, dependendo do setor, o Paiva deu o exemplo do têxtil. O têxtil será um setor mais sofrido, né? Por conta da questão de consumo, que o pessoal não está na rua já há um bom tempo. Mas setores de alimentos, seja qual for, se não fizer uma parte também do seu dever de casa, que é dar uma estruturada, que é a questão de verificar os seus custos, verificar suas locações, verificar como é que está o dia a dia, não vai adiantar de nada também pegar o recurso. Vai pegar o recurso, depois terá problema. Porque eu vejo assim, que todas as empresas vai ter que olhar para dentro e enxergar um novo posicionamento. Se é uma redução de 30, se é uma redução de 20 ou de 40, não sei. Depende dos números de cada um. Eu falo pela nossa. A nossa é uma empresa controlada diariamente e no meio da crise a gente identificou que tem ajustes. Então, eu acho que todas elas teriam alguma coisa a ser ajustadas à nova realidade do que nós iremos viver. E se conseguir fazer isso agora, eu acredito que todos nós sairemos antes do problema, porque não vira um desespero para tentar fazer o mercado se enquadrar à sua empresa. Eu vejo o inverso, eu vejo que a empresa tem que se enquadrar no mercado, na posição que o mercado está consumindo. Com todas as mudanças que nós iremos sofrer, que nós não sabemos ainda. Exemplo, vai esperar uma hora na fila? Alguém vai querer entrar no cinema? Como que será para comprar uma passagem aérea? Irei para São Paulo fazer reunião? Iremos viajar para lá e para cá ou vamos fazer via Zoom aqui, não sei qual outro aplicativo que seja. Então, até isso tudo se adaptar, eu acredito muito que nós também temos que fazer o nosso dever de casa, ajustar a nossa empresa para o mercado e não também só esperar o mercado se ajustar para a nossa empresa. Eu acredito que eu vejo da mesma forma. Eu acho que nós temos que nos reinventar, né?
não só um ponto que você mesmo colocou, Alexandre, a questão de vocês trabalham com crédito, o Paiva com a consultoria e nós com a advocacia. O nosso trabalho também funciona muito no corpo a corpo junto, né? Então, é essencial nós termos esse contato com o cliente, isso também é afetado. Então, essa repaginação do negócio deve ser verificada dia a dia, independentemente da área, independente de você ter o comércio mais afetado ou menos afetado, né? A área mais afetada ou não, tá? Evidentemente, a retração do mercado de crédito também ocorre diante da possibilidade de uma inadimplência, conforme o Paiva salientou, né? Não só na inadimplência direta do crédito clean mencionado por você, mas também inadimplência do tipo da garantia fornecida, né? Porque hoje vocês veem muito no mercado que o varejista em geral ele troca muito título, né? Então ele entrega título para fornecimento, para recebimento de crédito e assim consegue um giro. Mas só que essa ponta pagadora também pode dar default, né? E esse fornecedor de crédito ele também vê com reticências essa questão de conceder crédito e que tipo de garantias que eu vou ter. De fato, nem todos os empresários têm aí um imóvel, uma garantia para ser concedida de forma fiduciária para uma operação bancária, né? Então, a gente tem que tomar cuidado aí, mas a gente também sabe que a obtenção desse crédito é importante para o empresário para ele seguir, né? Principalmente nesse momento. Nisso tudo, a gente tem um impacto junto aos próprios, o dia a dia da empresa, né? E que atingem os contratos já firmados pelas empresas antes da própria crise, né? Então, aqui nós temos que quais são os impactos para vocês com relação aos contratos firmados, né? Eu vejo uma série de problemas graves aí que ocorrem, né? Principalmente na relação entre particulares, né? Mas em especial com relação aos créditos já fornecidos, né? Como que vocês veem essa posição? Posso dar atravessar você um pouquinho, tá, pai? Acho que eu estou sofrendo um pouco mais que você nessa pergunta aqui do Vitor. Sem dúvida. Mas tá bom, o sofrimento também talvez traga alguma bagagem, né? Já passamos 2008, já passamos alguma para trás, então e viemos até aqui. É questão de trabalhar duro e seguir adiante e sendo claro com todos. Como que a gente enxerga essa posição? Acho que tem que separar, bem como você falou, a questão de que tipo de crédito, né? Que tipo de contrato. Se eu for falar em uma operação de desconto, onde tem uma venda mercantil ou um serviço que ele está realizado, eu não posso ser maleável com o devedor se a situação da empresa dele está em um grupo que a gente dividiu aqui num comitê nosso de grupo de essenciais. Se é medicamento o devedor, se é um alimento o devedor e ele está aberto, que não é um restaurante, não tem o porquê eu ser maleável em uma negociação, porque senão eu acabo daqui a pouco quebrando toda a cadeia. Quem está mais ou menos assim, quem está mais ou menos hoje, por favor, vamos nos dar as mãos e vamos liquidar e vamos seguir adiante. Agora, eu não posso ter o mesmo peso
para um comércio que ele dependa de vender o cafezinho, aquele que toma-se depois do almoço, onde para bater um papo de 5 minutos. Se parou o cafezinho dele, eu vou ter que achar uma forma de que as prorrogações e assim por diante. Então, essas são as linhas de desconto. Linhas clean, que a gente chama, que a gente antecipa por uma compra de matéria-prima, por exemplo. Se a fábrica do cara, aí é o cedente, aí é quem nos cedeu, quem tomou o recurso. Se a fábrica dele está numa região que está operando, está seguindo, não tem o porquê eu ser maleável também de não renovar as operações e eu seguir no dia a dia. Perfeito? Agora, se está parado, eu tenho que ser parceiro dele e a gente acompanhar e ver a retomada da empresa dele. Não adianta de nada eu sair desesperado querendo a liquidez daquilo se aquilo não vai acontecer porque a fábrica parou. Então, a gente está trabalhando hoje, no dia a dia, desde o dia que começou a fechar comércio e escola, que foi o que mais chamou a atenção de todos nós estamos trabalhando caso a caso. Nós analisamos caso a caso e com clareza junto ao parceiro. É a única forma que eu vejo de a gente sair desse problema todos, é isso. É trabalhando transparência e debatendo assunto. E explicando. Agora, é lógico, se já foi concedido a linha, o devedor quer se aproveitar da situação, aí o que nós estamos fazendo do lado de cá de crédito, como exemplo? Mas tá bom, o dinheiro já está na sua mão, não tem o que fazer, você está protegido até um certo ponto em cima de um Covid. Tem um problema que para nós aqui hoje é cartório, tem cartório que protesta, tem corregedoria que liberou as execuções que segue, tem outras que não, depende de cada estado. A gente está estudando cada caso e se tiver aberta a porta para poder seguir com as formas jurídicas, a gente está seguindo. Se não, vai se esperar, mas tudo vai passar, daqui 60, 90 dias, vida que segue. A gente acredita que é conversando e analisando caso a caso. Quando é uma dívida banco, que o banco chega em rede nacional e é empréstimo direto e prorroga-se por 60, por 90 dias, ele fica mais claro, porque ele está muito no varejo. Agora, quando é empresas, não tem essa clareza, porque depende de cada local que está essa empresa. O estado de São Paulo está parado ainda, uma boa parte. Paraná já abriu uma grande parte. Santa Catarina já está abrindo shopping. Então, quem está num comitê desse aqui analisando, a gente atua do Rio Grande do Sul, com filial a Belo Horizonte. Então, eu tenho que conhecer não só os decretos desses estados, porque os meus clientes estão nesse estado, como eu tenho que conhecer os decretos dos clientes dos meus clientes, dos estados onde estão os clientes dos meus clientes, porque eu tenho que ver a fonte pagadora. Então, é uma tarefa, não é fácil, lógico que não é, mas agora já se passou, sei lá, 45 dias, é que nem eu falei. Eu já vejo que é um comitê da realidade, a nossa realidade. Se ela vai ficar 6 meses, 1 ano, vamos tocar com a nossa nova realidade. É triste só que a gente vê morrer pessoas, mas não tem o que ser feito. E o duro é quem tem que separar o que é saúde e o que é a saúde financeira. Então, não é fácil no dia a dia, mas volto, que nem você fez a primeira pergunta. O que tem de proveito nisso lá na frente? Eu acho que vai ter bastante proveito se conseguir tirar um tempo no dia aí de tentar achar uma forma que o mundo vai se comportar, que nem o Paiva estava falando. Será que a gente vai aguentar uma fila de 1 hora de restaurante? Talvez a gente não aguente mais isso. O que acontece é que, no meio dessa situação, o dinheiro saiu de circulação, né? Então, a empresa, ela se alavanca dentro da estrutura de capital dela, ou dinheiro de acionista, ou dinheiro de fornecedor, ou dinheiro de banco, né? O que acontece? O banco tirou dinheiro de circulação. Logo depois, os fornecedores também tiraram dinheiro de circulação, porque aquele fornecedor que dava um prazo de 120 dias para o cliente dela pagar, hoje dá 60, dá 30, não dá nada de prazo. Então, o dinheiro saiu de circulação. E por que também não dá prazo? Porque você conceder crédito para uma empresa que você não sabe como que funciona a outra ponta, é extremamente complexo. Porque a gente virava com carteiras com inadimplência de 0,2, 0,3.
E hoje é comum você ver carteiras de clientes com 30% de inadimplência. Então, você muito rapidamente, facilmente, você leva a uma situação de default hoje no mercado, né? Então, essa é, de fato, a nova realidade aí nos negócios. E, sem dúvida, quando isso foi institucionalizado, o que rapidamente, eu lembro que com 2 ou 3 dias de fechamento do mercado, já tinha empresas comunicando todo mundo, falou, olha, Covid, só posso voltar a falar sobre isso daqui 90 dias, todo mundo preservou o caixa e jogou um problema para frente, para 30, para 60, para 90 dias, que de alguma maneira precisa ser resolvido. Então, o que você tem hoje? Você tem metade da tua operação funcionando, porque quem está voltando a 40% da capacidade, 50% da capacidade. Obviamente, as empresas saíram do ponto de equilíbrio, você vê noticiando a todo momento, empresas que historicamente sempre foram extremamente lucrativas, hoje fechando no negativo ou fechando sem rentabilidade, né? E como que você resolve um problema de incremento de EBITDA? Ou melhorando a tua operação, ou potencializando os negócios para que a tua rentabilidade seja melhor. Esquece, não existe muito pouca margem de manobra nesse negócio. Então, você tem que equacionar o teu passivo a um determinado número de EBITDA que faz parte de uma realidade hoje diferenciada. Então, de que forma que você equaliza isso? Só pela vertente do passivo, né? E não sei se nós vamos falar mais tarde ou não, mas estima-se que a gente vai ter uma triplicação do volume de recuperações judiciais daqui a alguns dias. De que maneira que se concebe uma recuperação judicial e o judiciário fica agora com uma batata quente para resolver, porque empresas viáveis, empresas duvidosas e empresas inviáveis vão pedir recuperação judicial. E o critério para avaliação disso é extremamente técnico. Normalmente, os juízes recorrem a peritos para fazer uma avaliação sobre essa situação. Bom, comenta-se já que o judiciário não terá gente suficiente para esse determinado aumento de demanda, né? Questiono um pouco, porque em 2016 o volume de recuperações judiciais duplicou e o judiciário absorveu bem esse tipo de coisa. E aí vem alguns projetos de lei que mais parece institucionalização do calote do que propriamente um programa de adequação para essas empresas. Mas, sem dúvida, assim como nós temos insuficiência de capacidade nos leitos hospitalares, nós teremos insuficiência de capacidade no judiciário para conseguir resolver. Então, você corre o risco de impetrar uma recuperação judicial e ela ficar como anterior a 2005, ficar anos rolando, sem que haja nenhuma proteção. Então, a cautela na instrumentalização dessa recuperação judicial, na adequação das estratégias necessárias para se pedir uma recuperação judicial, o aporte de capital pronto para que o capital seja aportado no D+1 ao pedido de recuperação judicial e mais uma série de outros fatores, são extremamente importantes nesse momento, porque impetrar uma recuperação judicial é muito fácil. Até aprovar um plano de recuperação é muito fácil. Difícil é você conviver com uma empresa em recuperação judicial em condições de rentabilidade sustentáveis para que ela se autofinancie para pagamento da tua operação e mais o pagamento do passivo no longo prazo. O alerta com relação a isso. Sim, esse é um tema que a gente vai debater, sem dúvida, mas realmente é um tema preocupante para mim, porque eu não digo nem o judiciário, mas nós não temos profissionais, operadores do direito, que para responder a tantas recuperações judiciais, porque nós teremos
como o Alexandre alertou, alguma coisa entre 2.000 empresas entrando em recuperação judicial. Esse número é um número de 2.000 empresas grandes, né? Empresas com faturamentos acima de 300 milhões de reais ano. Né? Então, nós teremos aí muitas empresas se valendo, sim, do remédio da recuperação judicial. Vitor, imagine uma empresa carregando aí 3.000, 4.000 funcionários, parou sua atividade e ela precisa, obviamente, o fator que é maior impeditivo para a impetração de uma recuperação judicial, no meu ponto de vista, é vaidade do empresário, né? Sim. O empresário não aceita o fato dele ser visto como uma empresa em recuperação judicial, né? Sendo que Editora Abril, Odebrecht, JBS, viu? As grandes empresas brasileiras já impetraram a recuperação judicial. Agora, o fato é o seguinte, protelar essa decisão é um fator que pode comprometer a estratégia e nunca mais você conseguir reverter essa situação, entendeu? Uhum. Sem dúvida. É por isso que é um passo muito importante para a empresa, e apesar também de se valer que nós teremos empresas recuperáveis e não entrando em recuperação judicial, fato é que as empresas devem sim procurar os profissionais para analisar a distribuição de um pedido de forma consciente. Não, né? não é só isso. Hoje você tem as empresas que estão em recuperação judicial, pediram recuperação, não tem seu plano aprovado. Empresas que já aprovaram o seu plano e estão pagando. Empresas que estavam para pedir recuperação. Todo mundo virou prioridade agora. Porque existem empresas que já vinham há 2, 3 anos pagando seus credores normalmente. Chegou um ponto ela não consegue mais pagar, né? Então, isso tudo entra também novamente no judiciário, não são só as novas empresas. As antigas também entram com pedido de reforço no judiciário a partir de agora. Então, falta judiciário, falta advogado, falta gente competente para o trabalho de reestruturação da empresa. E o que vai aparecer de monte no mercado? Vai aparecer, como tudo sempre aparece, né? Um monte de gente que não sabe mexer com essas coisas, acaba colocando a mão na vida de empresas que estão há 30, 40, 50 anos com responsabilidade social no mercado. E tem uma situação também que a gente pega um judiciário mais experiente. Então, se eu concordo também que cada empresa tem seu momento, mas tem projetos no meio dessa caminhada que é que nem você falou, Vitor, que terá que ter uma instrução por parte de vocês, até mesmo de mencionar se vale a pena ou não vale a pena, se é viável ou não é viável, porque o judiciário hoje está bem diferente do que era, né, Paiva? Depois de 2 anos que nós passamos com 1.700 RJs cada ano, houve uma experiência no judiciário também, né? Talvez isso se trouxer... E houve também muita mudança, né? O judiciário hoje tenta levar as assembleias para a Câmara Arbitral. Existe uma série de tentativas de mudança no comportamento que muda toda uma realidade disso, né? Nós temos uma série de qualquer coisa, existe mudança, existe projeto de mudança da lei agora no meio desse negócio, existem projetos de lei protelando, existem mudanças de comportamento, de convocação de assembleia, enfim, uma infinidade de mudanças e não temos as varas especializadas. Com raras exceções, se conhece muito pouco de recuperação
nós vivemos em grandes centros, né? São Paulo tem várias especializadas, também sei que lá no Paraná também há várias especializadas, várias empresarias especializadas, né? Mas fato é que interior de São Paulo mesmo vai sofrer muito e grandes empresas estão lotadas no interior, né? Nós temos N mercados que estão circulando e que a gente precisa sim de um reforço aí técnico na área, né? Principalmente no judiciário para receber esses pontos, tá? Com relação ao ponto de uma moratória geral mencionada pelo Paiva, né? Está pendente de apreciação aí o projeto de lei 1397, né? Que vem ganhando muita força, né? E que tem seus pilares aí a mudança da lei de recuperação judicial, que já era pretendida, é um projeto antigo de 2005 que foi remodelado para agora para o caso da crise, né? Onde ele remodela até o pedido de falência, que o pedido de falência deveria ocorrer em cima de 40 salários mínimos e agora passaria até 100 salários mínimos. É um corte grande, né? Porque aumenta de forma relevante aí esse pedido de falência, né? Essa limitação ao pedido de falência, né? Que tem uma série de outras medidas, né? Onde a suspensão de 90 dias em planos de recuperação judicial já homologados, então, no caso desse período de Covid, lembrando que a gente está com um decreto até 31 de dezembro, né? Em vigor. Então, o plano ficaria suspenso, o cumprimento do plano ficaria suspenso por 90 dias, né? E dentro desses 90 dias poderia ser apresentado um aditivo plano para a apreciação dos credores, né? Muito difícil, né? Se levar a Assembleia de novo na situação, eu vejo dessa forma, né? Inclusive, com relação aos contratos, aí para empresas em recuperação judicial também, esse projeto de lei prevê que seriam liberados ao devedor um montante de 50% do recebível anterior ou posterior pedido, independentemente da natureza da garantia. Ou seja, aquele giro que você forneceu e aquele crédito que você está detendo, você teria que fornecer 50% daquela garantia de crédito para o empresário em recuperação judicial já, e que esse limite seria repactuado em 36 meses, né? Então, Vitor, mas isso que eu falei no momento em que eu falei da institucionalização do calote, né? Exatamente. É exatamente esse projeto que... Por que não se nomeia um gestor judicial para ficar dentro da empresa, para fazer o acompanhamento desses ativos e desses passivos? Porque você simplesmente penalizar o credor numa circunstância dessa, significa que você quebra toda a cadeia de valores. Exatamente. E como bem salientado pelo judiciário já, o plano de recuperação judicial nada mais é que um contrato, né? É um contrato firmado entre um único devedor e todos os seus credores, né? E o judiciário em si, ele não pode sair reformando todos os contratos. Deve sim levar a pauta de novas assembleias, uma rediscussão, né? Cabendo liminarmente só assegurar a manutenção da empresa, né? Esse, inclusive, é o entendimento que o Marcelo Sacramone seguiu, né? Em algumas decisões de recuperações judiciais que ele comanda, né? Ele é o juiz, ele é o magistrado, aonde ele falou que ele não pode interferir no plano de recuperação judicial, mas sim disponibilizar
a possibilidade de uma alteração do plano, né? Esse, aliás, ele está seguindo a recomendação do CNJ, né, que foi a recomendação do dia 31 de março, que está sendo aplicada nesse último mês pelos juízes, pelos magistrados das varas especializadas, né? Ô Vitor, essa questão de moratória, barará, liberação das garantias, a gente viu acontecer um movimento desse, onde vários pediram isso no decorrer dos ingressos dos planos de recuperação judicial. Vários escritórios jurídicos. Uhum. Teve escritório jurídico pedindo a liberação dos recebíveis descontados, que é uma exceção. Isso não teve êxito. Teve escritórios jurídicos pedindo a liberação de títulos em garantia em operações bancárias, que, de certa forma, teve êxito. Eu acredito que as empresas têm que ter a oportunidade de serem recuperadas, sem sombra de dúvida. Só que também tem que entender aqui que chega a um certo ponto que, dependendo de como conduzir isso, exemplo nessa lei que você está mencionando, elas vão ter vão ser mais prejudicadas ainda a serem recuperadas. Vamos pegar no nosso lado, vamos pôr na prática. No dia 16 de março, a crise que teve, que iniciou, que não sabe mais quem paga quem, que nem você mencionou lá atrás no nosso debate aqui, que quebra a cadeia, que nem o Paiva mencionou, não se sabe mais como é que será, todo mundo quer fazer caixa, aquela coisa toda. 80% dos fundos naquele momento pararam de operar. Hoje deve estar em torno de 50%. Se essa lei ser aprovada, não é que vai voltar, 70% dos fundos saem do mercado. Porque quando você gera um nível de insegurança neste nível, não tem mais por que eu continuar no jogo. Uhum. Os fundos, uma boa parte deles, todos são condomínios, e uma boa parte está aberto a mercado com captação junto a investidores. Você se coloque na posição de quem está no front aqui na batalha todo dia. O Brasil hoje tem 800 clientes. Eu nessa batalha aqui no front todo dia, e eu tenho um dinheiro de investidor. Eu com uma lei dessa, eu não tenho por que continuar. Eu não vou expor um dinheiro de investidor, chegar a um ponto de eu falar para ele, sabe aquela lei que saiu? O recebível voltou para a empresa, que não sei o quê. Consequentemente, as empresas, se já está ruim de crédito no momento de crise, vai secar. O banco criou a alienação fiduciária por quê? Para tentar ter uma situação de que nós também, vamos lá, eu não estou defendendo nenhuma ala aqui. Eu só acho que tudo tem que ter um equilíbrio. Não dá para ficar bom para uma ponta só. As empresas existem, dificuldades existem. Temos que nos abraçar para tentar recuperar, sim. É dever nosso, mas tem um equilíbrio. Se desequilibrar também da área financeira, ok. Você vai ter seu direito, mas você não vai ter o crédito. Uhum. O que adiantou? Se desequilibrar do seu lado, né, Vitor, você vai ficar ingressando com um processo que você tem que correr atrás de profissional, e se você não recebe toda aquela coisa, como que você vai custear um todo? Então, tem um equilíbrio. Se aprova uma situação dessa, eu acho que é bem pior para o mercado do que benéfico. Mas eu acredito que essa lei, que vem ganhando força, vem ganhando seguidores aí no campo do judiciário mesmo, ela não vai seguir dessa forma. É muito prejudicial a quem fornece dinheiro. E nós sabemos, desde 2005, que a própria lei de recuperação judicial, ela foi uma lei criada para proteger também a entrar os bancos, né? Ela foi sancionada pelos bancos antes de entrar em vigor, né?
a legislação mudou depois de uma briga muito grande para tentar parar uma linha um movimento de quebradeira que vinha, né? Ainda resultado do que foram os anos de 96 a 99, né? Mas empresas que não saíram daquele giro, né? Foi aí que em 2005 entrou a lei que vinha sendo estudada desde os anos 2000. Mas e dessa forma que eles estão tentando colocar esse projeto, eu concordo. Eu prefiro jogar nas regras atuais, sabendo que a empresa pode sim se valer de uma recuperação judicial com meios idôneos, sem tentar se valer de uma moratória nesse campo, dessa magnitude, onde a gente vai ter todo mundo vai entrar em recuperação judicial para ter o dinheiro de volta. Então, todo mundo... E aí é que mora o perigo, porque empresas que não precisam de uma recuperação judicial vão querer se valer de uma recuperação judicial e maus profissionais vão recomendar recuperação judicial para essas empresas, porque vão estar visando unicamente o lucro e vai ter uma explosão e a banalização do Instituto. Isso é péssimo. Isso é horrível para o mercado e a gente vai ter um grande problema. Eu não vejo isso como solução. Com relação ao desconto de duplicatas e levantamento de valores, a própria lei de alienação fiduciária, quando fala na parte do crédito, ela autoriza o levantamento do valor ali depositado, mantendo o valor unicamente da parcela do vencimento do mês. Então, você num giro, você não precisa manter 100% do contrato depositado para aquilo girar. Não, você pode manter o vencimento, está dividido em 36 PMTs, ótimo. Você vai manter o PMT mensal, você é obrigado a manter o PMT mensal. É isso que a lei de alienação fiduciária fala. Não pode, no momento de uma entrada de uma recuperação judicial, a instituição financeira, seja ela qual for, declarar o contrato vencido. Também. Porque isso vai de encontro ao próprio objetivo da recuperação judicial. Se a empresa tem uma garantia benéfica que a torna extraconcursal, ou seja, não se sujeita ao concurso de credores dentro da recuperação judicial, porque ela vai vencer antecipadamente o crédito. Ela tem o direito de receber as parcelas mensalmente. Ela deve vencer se houver o default na forma contratada. Houve o default? Não houve o default? Foi negociado ou não foi negociado? Eu acredito que hoje nós temos que sim negociar. Negociação é primordial. E que esse vencimento ele só pode ocorrer com default devidamente registrado e, assim, legitimado. Agora, sem isso, cobre-se única e tão somente as parcelas contratuais e libere-se o resto do crédito. Esse é um posicionamento que nosso escritório tem. Tá? Nós tivemos, inclusive, nós tivemos êxito no Tribunal de Justiça com relação a isso. Né, a essa determinação, isso é muito importante, né? Mas é um ponto que eu acredito que a gente consegue jogar dentro das regras do jogo de hoje. A gente não precisa mudar e nem trazer uma moratória nesses termos. Tá? Vamos seguir só para a gente já ir finalizando, né? A questão de como que fica, como vocês entendem que fica a renegociação dessas dívidas
readequação desses contratos, né, no mercado, né? Porque essa renegociação, eu acredito, você mesmo falou, Alexandre, tem que ser feito, vocês fazem caso a caso. Mas você, Paiva, como você verifica isso nas empresas que você trabalha? Com relação a bancos grandes, o banco tem tido uma tendência de falar, olha, mercado está complicado, ninguém sabe para onde vai, vamos prorrogar isso por 60 dias, por 90 dias. Então, ele pega essas parcelas vincendas e joga para o final do contrato. É óbvio que tudo isso tem juros, não tem nada de graça, mas tem instituições financeiras de grande porte que você faz essa prorrogação no site deles, né? Extremamente tranquilo. Mas que não resolve a situação. Obviamente, você dá uma pedalada nas suas operações por 60 ou 90 dias não vai resolver absolutamente nada, né? A maior parte das empresas hoje, com relação, pelo menos é o que a gente vê muito, o Brasil tem uma característica de fazer crédito de curto prazo. Então, você pega a estrutura de capital da empresa e você percebe que a maior parte das operações de crédito dela vencem num prazo muito inferior a um ano, né? Não existem ferramentas de longo prazo. Então, o que você faz usando a prerrogativa da Lei 11.101 ou outras alternativas é de pegar o seu passivo de curto prazo e jogá-lo para longo prazo, né? Isso resolve um problema de uma alta alavancagem inicial, mas não resolve o teu problema de crédito, porque na medida que você alonga o passivo de curto para longo, o banco que alongou o seu passivo, ele já definiu que ele está fora do teu giro no dia a dia, né? Então você separa o teu credor, né? As instituições que vão estar ombro a ombro com você, vivendo o seu dia a dia e te ajudando, e das organizações que, para te dar crédito, ela submete a um comitê que você nunca nem viu a cara e você nem conhece o banqueiro, né? Então, o que se faz normalmente é buscar um alongamento para essas instituições que têm essa característica de crédito e você se alinha com outras instituições que são mais próximas e estão aí no teu dia a dia, né? É um pouco disso, a qualidade da composição de dívidas, mas tudo com muita emoção, né? Porque é óbvio que cada um tá buscando acertar o teu negócio, então, seja a instituição que for, se você vai buscar um alongamento e ela tem uma ferramenta que consiga te executar, que consiga tomar o bem, é o que ele vai fazer, né? Necessariamente. Existem outras alternativas que, dada a complexidade da tratativa desse passivo, você tem a prerrogativa da portabilidade, né? O que eu faço? Eu pego um crédito mais alongado, pré-pago a operação antiga e transformo o crédito de curto para longo prazo, né? Existem instituições com essas características também. Então, existem diversas possibilidades de manobra de você tirar esse caroço do meio do fluxo de caixa da companhia e fazer com que a empresa consiga olhar mais para a tua operação e menos para passivos, né? Eu acho que eu respondi lá na anterior, né, Vitor? Você quer que eu Sim, reforce aqui ou você toca? Não, eu acredito que você tenha respondido mesmo, Alexandre. Eu acredito que seja. Aliás, eu vejo a sua posição muito saudável no mercado. Tá? É muito importante saber que essa ponta de fornecimento de crédito está avaliando essa questão junto aos devedores de forma um pouco mais parceira, porque a gente sabe que no apagar das luzes
são os seus clientes, né? São as pessoas que sempre estão ali tomando crédito, pagando juros e fazendo o giro do seu negócio. Então, é importante ter esse posicionamento. É um posicionamento bem legal, né? Eu vejo de uma forma positiva. Eu entendo também que é salutar essa avaliação caso a caso, né? Você já havia colocado esse ponto aí. A gente, Vitor, pensa até mais, a gente fica tentando visualizar se todo mundo para, né? Como é que alimenta um pouco da cadeia até mesmo para acudir um medicamento ou o alimento, né? Então, assim, todo mundo parar, vamos fazer o quê? Parou, então não chega mais nada, o pão, nada circula. Então, é troço maluco isso. Essa foi nossa decisão lá atrás. E também a gente acredita muito no analisar caso a caso, porque eu não posso, eu tenho que cuidar para não morder uma isca de um aproveitador e eu prejudicar alguém que esteja precisando. Aqui a gente fica muito cauteloso nisso. Porque se a empresa do cara está fechado, cara, como é que ele vai liquidar uma linha clean hoje, né, pai? Não tem como você forçar isso. Agora, é justo também eu não seguir com aquele que está conseguindo caminhar? Exemplo, nos essenciais. Eu aceitar ele usar do momento da nomenclatura Covid-19 e empurrar as coisas, não é justo também. Então, você tem que... É um trabalho árduo todo dia, mas eu acho que ele vale a pena. A gente está seguindo dessa forma. Bem, tem uma pergunta ali, você viu ali? Desculpa te interromper, Vitor. Vou verificar aqui. Pergunta do Túlio. Boa tarde, existe tecnologia que permite o controle de afastamento social. São tags que devem ser portadas por funcionários como se fossem crachás. Tem que ter tecnologia de detectar se outro crachá se aproximou e gerar um alarme de vibração, dados gerenciais para controlar quem se aproximou. Há restrições legais para a aplicação desse tipo de tecnologia por violar a privacidade do colaborador? Ou é algo que pode ser usado no Brasil? Olha, eu entendo que difícil a aplicação no Brasil desse tipo de tecnologia, tá? Até porque limita aí a privacidade mesmo, tá? A privacidade das pessoas. Mas acho que é um ponto que vale o estudo sobre a aplicação disso ou não. Acho que é um tema que a gente poderia se valer aí em um outro webinar quanto à mitigação de direitos em relação ao Covid, né? Mas eu acredito que a gente explanou bem aqui a nossa pauta, né? Nós praticamente encerramos. Eu gostaria de abrir 10 minutinhos, 5 minutos aí de perguntas. Se alguém quiser fazer perguntas, por favor, façam agora. Senão vamos seguir para a finalização aqui do webinar. Uma, duas, 3. Senhores, nós já avançamos um pouco, inclusive, na questão do horário do nosso webinar, 18 minutos. Eu gostaria de suas observações finais aí quanto a esse nosso encontro e recomendações aí aos empresários. Quer falar, pai? Do meu ponto de vista, eu acho que o fundamental nesta questão, principalmente a questões de crise social que nós estamos passando, e salientar que o nosso compromisso maior é com a preservação das instituições, seja ela uma instituição
varejista, uma instituição indústria, uma instituição banco, né? E nos dedicarmos para que a gente possa contribuir socialmente, no sentido de preservar pessoas, instituições e o crescimento da economia brasileira. Eu agradeço a iniciativa do Escritório Mazzuco, ao Alexandre, que é um dos profissionais, aí, um dos ícones aí no mercado de crédito, e fico à disposição. Muito obrigado. Eu acho assim que a gente vai ter que tentar achar uma forma simples de sair desse problema. E a forma simples que eu acredito que seja é jogo aberto do que está acontecendo. Se a outra ponta gosta ou não gosta, as cartas que estão na mesa, né? Todo mundo aqui agora está com saudades de como estava fevereiro, né? Só que o fevereiro não é mais um novo cenário. O novo cenário é esse. Então, se a gente conseguir jogar aberto entre os participantes do cenário, eu acredito que vai ter muita gente aqui ajudando a pensar, a solucionar o problema de determinada empresa, determinada situação. Então, eu vejo que é unindo forças para poder sair. Às vezes, a cabeça está travada por conta da quantidade de problemas, pedir ajuda externa, sim, de profissionais que tenham conhecimento. Estamos aqui falando da escritório jurídico, consultoria, Paiva, tá, Vitor aqui, tem um monte de fundo bom de trabalhar. Tentar colocar as cartas na mesa para tentarmos sairmos dos problemas juntos. É a forma que eu acredito que vai ser o passo daqui até, sei lá, 6 meses, 1 ano aí. Porque a gente vai passar não sei mais, acho que a tempestade ela já passou. A gente vai acostumando com a chuva, né? Vamos viver nessa chuvinha aí por um bom período aí, até daqui a pouco a gente ter um fevereiro de novo igual nós estávamos. Ou, sei lá, setembro, outubro, depende da sazonalidade de cada um. Eu acredito nisso. É união. Sem união aqui, esqueça. Não acredito que vai romper. Eu entendo da mesma forma. Eu acredito que nós devemos ter muito cuidado aí nos próximos passos. As recomendações são sempre, primeiro, negocie, né? Entre em contato com os seus credores, entre em contato com os seus devedores, faça a lição de casa, não tem tempo, não há profissional, empresário preparado para essa crise, entendeu? Então, é importante que sentiu a necessidade, se valha de outros profissionais, consulte outros profissionais, verifique a possibilidade sempre de renegociar, repactuar, antes de tomar alguma medida extrema, tá? E haja com prudência, com cautela no momento. Essa é a recomendação que nós temos feito. E conheça mais do seu negócio, né? No momento de crise, quem navega muito bem, vinha navegando muito bem, nunca viu empresa em crise, né? Agora ele vai ter a oportunidade de ver como sair desses problemas e possivelmente não passar por eles nunca mais, né? Então, é um aprendizado, sem dúvida, e que nós devemos guardar, e sempre com informação, tá? Pensiones, muito obrigado por comparecer, por estar presentes aqui, pelo tempo todo de preparação do webinar, inclusive. Agradeço muito a presença e ficamos à disposição, quem sabe num próximo aí em breve, tá certo? Obrigado você, Vitor, pelo convite aí, Paiva, por todo o debate. Deus abençoe a todos aí, vamos em frente, né, gente? Sem dúvida, com muita Obrigado, saúde. boa noite para todos. Boa noite, Valeu, até logo. gente. Tudo de bom.